Olá, meus amigos, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. Vamos à exposição de uma videoaula experimental, uma videoaula Pocket. Eu vou abordar o tema em duas partes. Inicialmente vou falar sobre o básico da bossa e depois vamos fazer um estudo de caso, um exercício, estudo de um tema. Um elemento que é fundamental nós percebermos nesse gênero musical é a renovação da estrutura rítmica, a abertura estética, também a expansão da harmonia. Mas antes de falarmos desses dois pontos, é importante fazermos uma pequena introdução. Colocando em pauta que é uma via de comunicação videoaula Pocket com intuito mais pedagógico, vamos levar em conta as pessoas que queiram se aprofundar nos estudos. Se nós fôssemos fazer uma introdução básica a respeito desse gênero musical, é importante colocar dois pontos significativos, que é a sua consolidação e a sua estruturação. Sobre esses dois pontos da montagem, da estruturação e da consolidação, eu vou tomar como ponto de partida o livro Chega de Saudade, do Rui Castro. Esse livro é de fundamental importância para quem queira se aprofundar um pouco mais nessa temática. Num primeiro momento, a gente pode destacar, obviamente, o diálogo com a tradição da melodia acompanhada e com a herança do pulso rítmico do samba. No segundo momento, o que eu chamaria mais atenção do nosso diálogo aqui é a relação da bossa nova com a dilatação da harmonia, com o pantonalismo, ou seja, o diálogo direto desse gênero musical com as questões da música contemporânea. Obviamente que por esse formato de vídeo pocket aula eu vou ser demasiado sintético em alguns momentos, mas bastaria nós dizermos a influência do Karl Reuter em maestros como Júlio Medaglia, como Isaac Karabichevsky, que apresentava os concertos para a juventude, e a influência direta do Karl Reuter no Tom Jobim. Essa época era a época de ouro da rádio no Brasil, onde havia grandes maestros arranjadores. Nós podemos citar o Rogério Duprat, Radamés Guignatli, Moacir Santos, Pixinguinha, Valtel Branco, Guerra Peixe. A lista é enorme. E se nós fôssemos focar nossa atenção aqui nas seis cordas, bastaria nós dizermos de estruturadores importantíssimos, como Barney Kessel, Garoto, Laurindo Almeida, Bola 7 e Luiz Bonfá. Feita essa introdução geral, então vamos ao nosso estudo do básico da bossa. Caminhando ao básico da bossa, a primeira característica que se destaca no gênero, podemos dizer que é a levada rítmica. O pulso ali parece uma espécie de fractal, que contém sintetizado todo o valor do movimento expressivo dos acordes nas células rítmicas. Na mão direita, cada consolidador da bossa tocava a batida, a levada, ao seu jeito. Eu chamaria atenção a você observar atentamente a maneira de tocar de cada um desses consolidadores. Nara Leão, Roberto Menescal, Carlos Lira, Rosinha de Valença, Rosa Passos, Paulinho Nogueira. Também a lista é enorme. Eu vou utilizar aqui didaticamente somente um tipo de modelo, de padrão de levada, mas pesquisando vocês vão encontrar vários modelos nos livros do Marco Pereira, do Nelson Faria, do Zé Paulo Becker, e o modelo ele é somente um esboço. Então, como característica de levada, a gente teria esse tipo de padrão. Seguindo adiante, outro tópico que é fundamental perceber é o diálogo da bossa com o pantonalismo, com a harmonia pós-Schoenberg. É comum nesse gênero nós escutarmos a utilização das extensões de nona, 11ª, 13ª. Também é muito importante colocarmos nossa atenção na alteração das vozes, nas linhas do baixo.
e nas substituições harmônicas de função igual ou diferente. Eu vou tocar 3 exemplos e comentar um pouco dessas características. Vamos aos exemplos? Bem, antes de fazer um breve comentário sobre esses 3 exemplos, para que a gente possa avançar o nosso estudo do tema, eu gostaria de chamar a atenção que todos os 3 exemplos vão estar em Fá maior. E outro elemento que eu gostaria de posicionar é que a escritura vai ser exposta conforme eu estou trabalhando aqui, em que nós focamos mais a questão da altura das vozes do que a exposição do diagrama, para que nós possamos também perder o raciocínio da ideia de violão de shape e possamos trabalhar um pouco mais a relação do intervalo entre as vozes. Posicionado esses 2 aspectos, nesse primeiro exemplo nós temos o terceiro grau, que é o Lá menor com baixo em Dó. Depois nós temos um acorde de passagem, que é o quarto diminuto do segundo grau, do Sol menor, é o Dó diminuto. Nós temos depois o 5/7, função primária dentro da tonalidade de Fá maior, 5/7 com nona e 5/7 também com Fá, no terceiro compasso. E no quarto compasso nós temos o 5/7 com bemol 9, fechando em Fá. O que é importante perceber aqui é que praticamente o baixo não anda. A gente vai ter praticamente um Dó de baixo pedal que vai voltar uma quarta abaixo, no último compasso. O mais interessante a observar é praticamente o cromatismo que a gente tem na voz soprando. Bem, feito esse breve comentário, vamos ao nosso segundo exemplo. O comentário do segundo exemplo é que ele parece uma espécie de espelhamento do nosso primeiro caso. Só que agora o importante é observar a linha do baixo que vai caminhar. Na voz soprano, nós temos intervalos de terça. Voltou para casa. Ele também começa com uma inversão, começa com o terceiro grau, só que agora a inversão é o Mi no baixo. O segundo compasso ele é interessante, nós temos um sub-5 do 2. O 2 é o Sol menor 7, a dominante dele seria o Ré7, só que nós pegamos esse acorde dominante e vamos colocar um semitom acima. Ré7 e o Sol menor. Porém agora a justificativa do acorde é o caminho do baixo, é o walking bass. O terceiro compasso é o Sol menor 7 com baixo em Ré. O quarto compasso, mesmo caso, sub-5 do 1, fechando na tônica Fá 7. Então vamos ao terceiro exemplo. Comentando esse terceiro exemplo, nós temos o ponto de partida, que é o Fá sétima maior, a tônica. No segundo compasso, nós temos essa inversão interessante, que é esse Fá sustenido. E é o 5 do 2. No exemplo anterior, nós tivemos uma substituição, e nesse nós temos o Ré7 com quinta aumentada e a terça dele no baixo, Fá sustenido. O que é interessante observar que o caminho do baixo vai ser tônica, bemol 2, 2, 5 e 1. E
No segundo compasso, além dessa interessante inversão, vale prestar atenção no terceiro compasso, que é um Sol menor 7 com nona. No quarto compasso tem esse interessante acorde de Dó com sexta. E no terceiro exemplo, acredito que o mais interessante é observar a relação de atração e repulsão na linha soprano. Comentado esses três exemplos simples, vale a pena regressar e eu chamaria a atenção a você também observar a voz da quarta corda, a voz contralto em relação ao contraste dela com a voz soprano e as linhas do baixo. Então, vamos seguir adiante. Bem, passados os comentários, vamos seguir a divisão da nossa aula e vamos ao estudo do tema. Nosso estudo de caso, nosso exercício vai ser a música Este Seu Olhar do Tom Jobim e nós vamos dividir ela em algumas partes. Primeiramente, vamos do compasso 1 a 8, antes da chave de primeira, mas eu vou tocar toda a melodia e depois nós vamos aos acordes e suas funções. Bem, passado a melodia, eu vou seguir me apoiando aqui na escritura, na partitura, e comentar um pouco a respeito. Nessa música, o motivo melódico ele dialoga diretamente com a cadência, com frases que resolvem nas notas do acorde ou que se apoia nas extensões. O tema ele já está nos dois primeiros compassos, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, e depois repete o motivo um tom acima, deslocando do primeiro para o segundo grau, e o tema vai se desenvolver no quinto compasso, no terceiro grau. A primeira observação pertinente aqui, passada a melodia, é observar a repetição do motivo com substituição harmônica, algo que é fundamental na morfologia da composição. Vamos seguir adiante e olhar os acordes. Passados os acordes, é importante a gente ter em mente a questão das funções harmônicas, primária, secundária e auxiliares. Então, se nós fôssemos olhar com atenção o segundo e o quarto compasso, a gente tem esses acordes simétricos, que interliga a cadência 1, 2, 3, através desse sétimo diminuto, que funcionam como os acordes de passagem.
Os diminutos aí eles funcionam como a menor distância para interligar a cadência. Como dizia Brahms, o baixo é sagrado. E quanto mais elevado for o movimento, menor é a distância de deslocamento. Seguindo adiante, coloque sua atenção sobre o sexto, sétimo e oitavo compassos. Esse Lá7 é outra função secundária. É um dominante do Ré menor. Ele foi proposto como passagem para o quarto grau do campo harmônico de Fá, que é o Si bemol com sétima maior, do sétimo compasso. No oitavo compasso, a melodia ela repousa no primeiro acorde de função auxiliar. Nós temos um Si bemol menor, que é o quarto grau do campo harmônico de Fá menor. É um empréstimo modal. O que é interessante nesse oitavo compasso é que a melodia ela repousa numa nota de extensão desse acorde que é o Sol. Então, no oitavo compasso, o que nós temos aqui é um compasso que tem um acorde homônimo menor. A partir daí, vamos para a chave de primeira, aonde começa a linha melódica descendente do motivo. O nono compasso já chama a nossa atenção, porque tem a importância das fundamentais na condução do baixo. Nós temos o terceiro grau, que é o antirrelativo. Outro compasso que vale a pena prestar atenção é o 12º compasso, que é a função dominante com o baixo em Si bemol. Vamos para o compasso 14 e 16. Coloquem sua atenção neles, que antes do ritornelo nós temos um caminho de quartas, sem diminutos de passagem, que é esse Ré 7/9. Essa nona é interessante porque ela está estável. Geralmente, onde tem essa função de 5/2, essa nona costuma ser bemol 9 ou nona aumentada. Depois nós temos o Sol menor 7 e o Dó 7, que é o dominante primário. Outro compasso que vale a pena destacar é esse Dó menor 7 com baixo em Sol, o 19º compasso. Essa segunda aparição dessa função auxiliar de empréstimo, esse 5 menor. Finalizando nossa observação geral a partir da chave de segunda, vale a pena prestar atenção agora no motivo descendente do baixo. O baixo começa num caminho descendente e nos compassos 21 e 22 vale a pena focar nossa atenção. Nós temos aí o 5 do 5, são os dominantes secundários com as suas extensões, concluindo com o tradicional 2-5-1. Sol menor 7, Dó 7 com bemol 9, que é na harmonia de uma quinta aumentada do campo para resolver na quinta justa do acorde da tônica, do Fá maior. Bem, finalizando nossa exposição, eu gostaria de agradecer a você que assistiu até aqui, esperando que a nossa exposição seja de proveito como material nos seus estudos. Embora pela via de comunicação vídeo-aula Pocket eu tenha sido sintético, eu deixo meu incentivo para que você busque, ouça, investigue os violonistas que são continuadores dessa linguagem. Eu vou citar 12 violonistas que me influenciam, mas há uma lista enorme de grandes violonistas e que vale a pena muito você pesquisar, você investigar. Vamos a essa pequena lista aqui. Toninho Horta, Toquinho, João Bosco, Lula Galvão, Paulo André Tavares, Marco Pereira, Paulo Bellinati, Ginga, Hélio Delmiro, Conrado Paulino, Gilvan de Oliveira, Marcos Tardelli. Há muitos violonistas diretamente influenciados por essa linguagem da bossa nova e continuadores da expansão harmônica. Eu vou finalizar agradecendo, muito obrigado por você ter assistido até aqui, e vou finalizar com a interpretação do nosso tema de estudo. Muito obrigado, abraços e até logo!